O problema de João não era ter dinheiro. O problema de João era que o dinheiro dele chegava antes dele, chegava com um carro blindado, chegava com um sobrenome pesado, Monteiro, e chegava com uma expectativa que parecia uma jaula de ouro. João era herdeiro. Herdeiro da construtora Monteiro, uma gigante que tinha erguido metade dos prédios envidraçados que faziam a espinha dorsal de São Paulo. Ele tinha 26 anos, morava num duplex, nos Jardins, que dava inveja até na arquitetura gringa, e o único trabalho dele, até então, era esperar o pai, o Dr. Roberto, se cansar e passar a caneta. Mas João estava cansado. Estava cansado de encontros onde a moça perguntava mais sobre o plano de expansão da empresa do que sobre a música que ele gostava. Estava enjoado de ser o João Monteiro, o futuro da construtora, e não apenas o João, o cara que gosta de coxinha e de ver jogo no boteco. "Eu preciso de um tempo, pai", ele disse um dia, na sala de reunião que parecia um templo de mármore. Dr. Roberto, um homem que parecia ter nascido de terno, olhou para o filho como se ele tivesse falado em grego. "Tempo? Tempo para quê, João? Para desperdiçar o privilégio que você tem? Para viver, pai. Para saber quem eu sou quando o dinheiro não está na sala." Essa conversa não deu em nada, claro. O pai achava que ele estava passando por uma crise de moleque rico. Mas João estava sério. Ele estava sufocado pela formalidade, pelo cheiro de luxo que parecia tirar o ar puro. Foi aí que a ideia maluca, a ideia que mudaria tudo, bateu na cabeça dele como um raio. Se ele queria um amor de verdade, se ele queria uma conexão que não fosse filtrada pela conta bancária, ele teria que zerar o jogo. Ele teria que ser ninguém. E em São Paulo, na Selva de Pedra, quem era o cara que via a cidade de verdade, que sentia o cheiro do asfalto quente e que vivia na correria? O motoboy. Rapaz, você precisava ver a cena. João, o herdeiro, o playboy que só dirigia SUV importado, comprou uma Titan 150 usada, vermelha, que mal aguentava subir a Brigadeiro. Ele tirou a carteira de moto, o que já foi um perrengue, e comprou um capacete fosco, daquele que esconde o rosto. Ele alugou um quartinho simples, quase um cubículo, em Pinheiros, longe do burburinho dos Jardins. Roupas? Jeans surrado, camiseta que já viu dias melhores e a jaqueta de entrega, daquelas que refletem no escuro. Ele virou o João, sem o Monteiro. Ele inventou uma história para a família. Disse que ia fazer um projeto social de consultoria para startups de baixa renda, o que para o pai soava nobre o suficiente para ele não ser incomodado demais, desde que ele voltasse a tempo de assumir a diretoria no ano seguinte. A primeira semana foi um inferno. João nunca tinha trabalhado de verdade na vida. Ele estava acostumado a apertar botões no ar-condicionado, não a enfrentar o sol das 2 da tarde na Marginal. A barriga dele roncava, os braços doíam. O trânsito de São Paulo, que antes ele via de dentro do carro blindado, agora era uma guerra pessoal, centímetro por centímetro. Mas tinha uma coisa que ele nunca esperava: a liberdade. Quando ele estava em cima daquela moto, sentindo o vento no rosto, mesmo que fosse o vento fedorento da poluição, ele era só o João, o entregador. O cara que precisava ralar para pagar o aluguel. Ninguém o tratava com reverência. Ninguém o tratava como um cheque ambulante. Ele começou a trabalhar para um aplicativo de entregas. O trampo era pesado, mas a adrenalina viciava. Ele aprendeu os atalhos, as lanchonetes boas e onde o café era mais barato. A Avenida Paulista se tornou seu quartel-general. Ele passava o dia zanzando entre a Consolação e o Paraíso, entregando documentos, marmitas e até buquês de flores. Foi na Paulista que a vida dele parou. Ou melhor, acelerou de vez. Era uma quarta-feira. O sol estava rachando. Ele tinha acabado de deixar uma encomenda urgente num escritório chique, desses que parecem ter sido construídos de gelo, perto do MASP.
Ele estava parado na calçada, tirando o capacete, sentindo o cheiro de pão de queijo que vinha de uma padaria próxima, quando a viu. Maria. Ela estava parada na porta de um hospital particular. Um desses que atende emergências 24 horas. Ela estava vestida com um uniforme azul claro de enfermeira, o cabelo preso num coque firme, e usava uma máscara cirúrgica que escondia metade do rosto, mas que não conseguia esconder o cansaço nos olhos. Ela estava tentando mexer no celular, mas estava carregando uma bolsa térmica enorme, daquelas que o pessoal da saúde usa para levar marmita. Ela estava desajeitada, lutando contra o peso da bolsa e o brilho da tela. E foi aí que o desastre aconteceu. A alça da bolsa escorregou, a tampa abriu e a marmita dela, o almoço que parecia ter sido preparado com carinho, voou. O arroz, o feijão e o bife à milanesa caíram no chão, bem na frente da porta do hospital. Maria soltou um "ai meu Deus", que era metade raiva, metade choro. O cansaço dela, que estava só nos olhos, agora estava na voz. João, que estava nos 10 metros, não pensou 2 vezes. Ele, o herdeiro, que nunca tinha limpado um chão na vida, correu. "Eita, calma aí, moça. Deixa eu te ajudar com essa bagunça." Maria olhou para ele, para o motoboy de jaqueta gasta, e pareceu surpresa. Normalmente, em São Paulo, as pessoas simplesmente ignoravam o perrengue alheio. "Não precisa, moço. Eu mesma dou um jeito. Que vexame, viu? Meu almoço foi pro lixo." Ela suspirou, tirando as luvas descartáveis. João se abaixou, pegando a tampa da marmita. "Que nada, acontece. Mas a gente não pode deixar essa comida aqui. Vai atrair bicho." Ele pegou uns guardanapos que tinha no bolso, ele sempre pegava uns extras nas lanchonetes, e começou a tentar juntar o que dava. Era um esforço inútil, mas o gesto era o que importava. "Eu sou a Maria", ela disse finalmente, tirando a máscara um pouco para respirar. E quando ela tirou a máscara, João viu o sorriso dela, um sorriso cansado, mas que iluminava o rosto. "Você acredita que o coração do Playboy bateu mais forte que o motor da Titan dele?" "Prazer, Maria. Eu sou o João. João, o entregador", ele respondeu, estendendo a mão suja de asfalto e feijão. Maria riu, uma risada gostosa, que parecia música no meio do barulho da Paulista. "Prazer, João. Olha, eu te agradeço a ajuda de verdade. Mas agora eu tô sem almoço e tenho que voltar pro plantão daqui a pouco." João se levantou, limpando as mãos na calça. A adrenalina do resgate da marmita ainda estava alta. Ele viu a chance e ele não ia deixar passar. "Sem almoço? De jeito nenhum. Eu sei onde tem um PF maravilhoso aqui perto, que dá para comer rapidinho. Eu te pago o almoço, como pedido de desculpa pelo mau agouro dessa calçada." Maria hesitou. "Ah, João, não precisa. Você está trabalhando. O aplicativo está tranquilo agora. É hora do rush de escritório, mas não de entrega. Eu te levo ali na Dona Onça, pertinho. 10 minutos e a gente resolve seu estômago. Aceita?" Ele fez a melhor cara de cachorrinho sem dono que conseguiu. Maria olhou para o relógio, depois para a bagunça no chão e finalmente para João. Ela viu a sinceridade nos olhos dele, a gentileza inesperada. "Tá bom, João, você me convenceu, mas eu pago o refrigerante, combinado?" "Combinado, Maria." E assim, o herdeiro bilionário levou a enfermeira da Zona Sul para comer o melhor prato feito da região, numa lanchonete simples, com cheiro de fritura e conversa alta. Naquele almoço rápido, João soube tudo sobre Maria. Ela morava em Santo Amaro, pegava 2 conduções para chegar ao trabalho e amava o que fazia, apesar dos plantões noturnos e da falta de reconhecimento. Ela era pé no chão, prática, e tinha um senso de humor que fazia João esquecer o estresse da construtora. Ela perguntou sobre ele, e foi aí que a mentira começou a se solidificar. "E você, João? Como é que é essa vida de motoboy na Paulista? É perigoso, né?"
Ele engoliu em seco. Tinha que ser convincente. É correria, Maria, mas é o que tem. Eu me mudo muito, sabe? Vim do interior de Minas e cheguei aqui faz uns 2 anos. Tô tentando juntar uma grana para fazer uma faculdade de logística. Por enquanto, a moto é minha faculdade de sobrevivência. Mentira, deslavada. A família dele possuía uma frota de caminhões que valia mais que o PIB de algumas cidades. Maria o olhou com admiração. Puxa, que garra, João! Admiro gente que corre atrás. A vida em São Paulo não é fácil para quem vem de fora. Naquele momento, ele sentiu um peso no peito. O peso da mentira. Mas a admiração dela era tão genuína, tão diferente do olhar de interesse que ele recebia no seu mundo, que ele decidiu que valia a pena segurar a barra por mais um tempo. E você? Enfermeira, plantão... Deve ser punk, né? Ele perguntou, desviando o foco. Eles conversaram por 20 minutos intensos. 20 minutos que para João pareceram uma eternidade. Ele gostava da forma como ela gesticulava, como ela falava com paixão sobre o cuidado com os pacientes. Ela era real. Ela era a autenticidade que ele estava buscando. Quando ela teve que voltar para o plantão, João se ofereceu para levá-la de volta à porta do hospital. Obrigada pelo almoço, João. De verdade, você salvou meu dia. Que nada, a gente se esbarra por aí. Ele disse, mas ele não queria apenas se esbarrar. Você sempre fica por aqui? Ela perguntou. Sim, a Paulista é meu escritório. Ele sorriu. Beleza, se eu te vir por aqui de novo, eu te pago um café. Você me deve a história de Minas. Fechado. Ele deu partida na Titan vermelha e se afastou. Mas ele não foi trabalhar. Ele foi para a Praça Roosevelt, tirou o capacete e ficou olhando para o nada. Ele estava ferrado. Ele estava apaixonado. Nos dias seguintes, João manipulou o algoritmo do aplicativo de entregas para que ele ficasse sempre rodando perto do hospital de Maria. Ele se tornou o motoboy mais pontual daquela região. Ele esperava a hora do almoço dela, ou o final do plantão. O segundo encontro foi no fim de semana. Ele ligou. Ele tinha conseguido o número dela sob o pretexto de que precisava de uma enfermeira para tirar dúvidas sobre primeiros socorros, caso sofresse um acidente na moto. Mais uma mentira inocente. Que tal a gente sair, Maria? Algo simples. Conheço um lugar que vende o melhor pastel de feira da Zona Oeste. Maria topou. Os encontros deles eram a coisa mais simples e gostosa do mundo. Eram a antítese da vida de João Monteiro. Nada de restaurantes estrelados, nada de viagens de última hora para a Europa. Eles iam à feira comer pastel e tomar caldo de cana. Eles pegavam a moto e subiam o Pico do Jaraguá para ver a cidade de cima, só para sentir o vento. Eles iam ao cinema popular, daqueles que vendem pipoca doce e onde a sessão lota de famílias. Maria o ensinou a valorizar a simplicidade, a lutar pelas pequenas conquistas. Ela o ensinou sobre a vida real, aquela que não tinha ar-condicionado central. E o João, o motoboy, estava se transformando. Ele não estava mais fingindo. Ele estava vivendo o personagem que ele criou, porque o personagem era livre. Ele se sentia leve. O único problema era que a mentira crescia junto com o amor. Ele tinha inventado que morava num cortiço em Pinheiros e ele realmente tinha alugado aquele quartinho para manter a fachada. Ele tinha inventado que a moto era o único bem que ele possuía. Ele tinha inventado que a família era humilde e que ele mandava dinheiro para o interior. Maria, por sua vez, estava se abrindo completamente. Ela o levava para a casa dela, na Zona Sul, para conhecer a mãe, Dona Lúcia, uma cozinheira de mão cheia que fazia o melhor bolinho de chuva que João já tinha provado. E ele já tinha provado bolinhos de chuva de chefes renomados. Dona Lúcia adorava João. Ele é trabalhador, Maria, um bom rapaz, não tem preguiça de ralar. Essas palavras eram facadas no coração de João.
Ele não estava ralando de verdade. Ele estava brincando de vida real, enquanto seu saldo bancário, intocado, poderia comprar a lanchonete inteira onde eles se encontravam. Certa noite, eles estavam no Parque Ibirapuera, sentados na grama, olhando as luzes dos prédios refletindo na água. Maria estava aninhada no braço dele. "Sabe, João", ela sussurrou, "eu nunca imaginei que ia me apaixonar por um motoboy, mas você é diferente, você é gentil, você é honesto e você tem um sonho." Honesto. Essa palavra doeu fisicamente em João. "Maria, eu..." Ele começou pensando em contar a verdade ali, naquele momento. Dizer: "Eu te amo, mas eu sou uma fraude. Eu sou um herdeiro que só queria provar um ponto." Mas o medo o paralisou. O medo de que, se ele contasse, ela o veria como um mentiroso, um playboy entediado que estava brincando com a vida dela. Ele temia perder aquele amor que ele sabia ser a única coisa real na vida dele. "Você o quê?" ela perguntou, levantando a cabeça. "Eu te amo, Maria. Eu te amo de um jeito que nunca imaginei que fosse possível." O beijo que veio depois selou o destino dele. Ele tinha trocado a verdade pelo amor, e agora a verdade era uma bomba relógio com a contagem regressiva ligada. O namoro deles durou meses, e foi o período mais feliz da vida de João. Ele equilibrava a farsa com maestria. De dia, era o João da correria, o namorado atencioso que levava flores compradas na rua e a ajudava a estudar para provas. À noite, ele voltava para o seu duplex nos jardins, tomava banho e lia relatórios da construtora que o pai teimava em mandar, só para não perder o contato com a realidade que ele estava tentando fugir. Ele tinha criado 2 vidas, e a linha que as separava estava ficando perigosamente fina. Acontece que a vida real, a vida de herdeiro, não espera. Ela tem prazos, tem contratos e, infelizmente, tem doenças. Era uma manhã de segunda-feira, e João estava se preparando para sair com sua jaqueta de motoboy, pronto para ir buscar Maria no hospital. O celular dele, o aparelho que ele usava para a vida de herdeiro, ele tinha 2 chips, claro. Começou a tocar insistentemente. Era o número do escritório principal. Ele atendeu, já irritado. "O que foi, Patrícia? Eu já disse que só ligo mais tarde." Patrícia, a secretária de seu pai, estava chorando. "João, Dr. Roberto, ele passou mal. Foi uma emergência, um infarto fulminante. Ele está no Sírio-Libanês. Gravíssimo." O chão sumiu. O infarto do Dr. Roberto, o homem de terno, o homem que vivia para o trabalho, estava à beira da morte. Naquele instante, a farsa do motoboy se desfez. A realidade brutal da responsabilidade bateu na porta. Não havia mais tempo para brincar de ser pobre. João correu para o Sírio-Libanês. Ele jogou a jaqueta de motoboy no chão do quartinho, em Pinheiros, pegou as chaves do carro de luxo que estava escondido na garagem do prédio e acelerou. Ao chegar no hospital, ele não era mais o João, o entregador. Ele era João Monteiro, o herdeiro. Os médicos e advogados estavam esperando por ele, com semblantes graves. "Seu pai está estável, mas o estado é delicado, João. Ele precisa de repouso absoluto por meses, e a diretoria precisa de alguém no comando, imediatamente." A construtora Monteiro estava no meio de uma negociação gigantesca, um projeto de bilhões de reais que não podia parar. O destino de milhares de empregos e o futuro da família dependiam dele. João sentiu o peso do mundo cair sobre os ombros. Ele tinha que assumir. Ele tinha que vestir o terno e ser o homem que ele passou anos evitando ser. O problema era Maria. Ele precisava ligar para ela, contar a verdade. Mas como? Como explicar que o homem que ela amava, o motoboy guerreiro, na verdade, era o herdeiro de uma das famílias mais ricas de São Paulo? Ele tentou ligar, mas o telefone dela estava desligado, provavelmente por conta do plantão. Naquela noite, João não dormiu. Ele estava na sala de reuniões, vestido com um terno caríssimo, olhando a cidade que ele amava.
A cidade que ele fingia explorar de moto, de cima. Ele estava de volta à jaula de ouro. Maria estava preocupada. João não apareceu para buscá-la. Não ligou. O celular dele, de motoboy, estava fora de área. Ela pensou, será que ele sofreu um acidente? No dia seguinte, Maria conseguiu uma folga e foi até o quartinho de Pinheiros. A porta estava trancada. Ela bateu, chamou, nada. Ela perguntou ao vizinho, o motoboy? Ah, ele sumiu. Não vi mais ele desde ontem cedo. Acho que se mudou. Maria sentiu um aperto no coração. Sumiu? Assim, sem avisar? Ela ligou para o número dele de novo e de novo. Nada. 3 dias se passaram. Maria estava arrasada. Ela pensava o pior. Ela estava prestes a ir à delegacia registrar um desaparecimento quando o celular dela tocou. Era João. A voz dele estava diferente, formal, cansada. Maria, a gente precisa conversar. Eu não posso te buscar hoje, mas eu preciso te ver. Você pode vir até a Avenida Paulista, perto do MASP, às 7 da noite? Mas não no ponto de costume. Eu vou estar no edifício empresarial Torre Alta, no hall. Maria achou estranho. O Torre Alta era um dos prédios mais caros e imponentes da Paulista, cheio de seguranças de terno. Por que João, o motoboy, estaria lá? Ela chegou às 7, nervosa. O edifício Torre Alta era puro luxo. Vidro espelhado, mármore polido. Ela estava de jeans e camiseta, sentindo-se deslocada. Ela viu um segurança na porta e perguntou, estou procurando o João, ele está me esperando. O segurança, um homem enorme, checou a lista no tablet. Nome completo, por favor, senhorita. João, só João. Ele é motoboy. Ele disse que me esperava no hall. O segurança franziu a testa. Aqui não entra entregador, a não ser que seja para o serviço. O senhor João Monteiro, o novo CEO, está esperando. É ele que a senhora procura? Maria gelou. João Monteiro, CEO. Ela sentiu a cabeça girar. Não, deve ser outro João, ela murmurou, mas o segurança já estava apontando para um elevador. E foi aí que ela o viu. Saindo do elevador privativo, não estava o João de jaqueta vermelha, com o cabelo bagunçado pelo capacete. Estava um homem de terno italiano, impecável, com um relógio que brilhava mais que as luzes do hall. Ele estava acompanhado por 2 homens de negócios sérios. Ele parecia poderoso, sério e completamente fora do seu mundo. Era João, o seu João. Ele dispensou os homens com um aceno e veio em direção a ela. O rosto dele estava pálido e os olhos que ela conhecia tão bem estavam cheios de dor e culpa. Maria, ele disse a voz baixa, quase um sussurro. Ela deu um passo para trás, como se ele fosse um estranho, um fantasma. Quem é você? Ela perguntou, a voz tremendo. O que é isso? Onde está sua moto? Onde está sua jaqueta? João estendeu a mão para ela, mas ela recuou mais ainda. Eu sou o João, Maria, mas eu preciso que você me escute. Meu pai, ele teve um infarto. Eu tive que assumir a construtora Monteiro. Eu sou o herdeiro, Maria. Eu sou o CEO. Esse prédio, essa empresa, é da minha família. O silêncio no hall era ensurdecedor. Maria sentiu o corpo inteiro tremer, mas não de raiva imediata, e sim de uma traição tão profunda que parecia que tinham arrancado o chão debaixo dela. A construtora Monteiro, ela repetiu, a garganta seca. O João que ia fazer faculdade de logística. O João que morava num quartinho em Pinheiros. O João que me levava para comer pastel porque era tudo que ele podia pagar. As lágrimas vieram, quentes e furiosas. Você mentiu para mim, cada palavra, cada encontro, cada beijo. Ela estava gritando, mas o hall era tão grande que a voz dela parecia pequena e frágil. João tentou se aproximar. Não, Maria, o amor não foi mentira, eu juro. Eu fiz isso porque eu estava cansado de ser amado pelo meu dinheiro. Eu queria saber quem eu era. Eu queria que alguém me amasse pelo que eu sou e não pelo que eu tenho. Você foi a única que fez isso. Por favor, me perdoa.
Ele estava desesperado. A máscara tinha caído, e a verdade era mais feia e dolorosa do que ele imaginava. Maria balançou a cabeça, os olhos fixos no terno de grife, no brilho do relógio. Ela não via mais o motoboy humilde. Ela via o milionário que a tinha enganado. Você não estava buscando amor, João. Você estava brincando. Você estava entediado e resolveu brincar de pobre na Paulista. Você me usou. Você usou minha vida, minha realidade, meu esforço como um experimento social. Não, Maria, por favor. Eu te contei meus sonhos, minhas dificuldades. Eu te apresentei a minha mãe e você, o tempo todo, era o patrão. Você podia ter me ajudado, mas preferiu me ver lutando enquanto você voltava para sua cobertura. A traição era insuportável. Para Maria, que batalhava cada dia, a ideia de que o homem que ela amava tinha o poder de mudar a vida dela com um estalar de dedos, mas preferiu a farsa, era a humilhação final. Ela olhou para ele e o amor que tinha sido tão forte se transformou em mágoa pura. Eu não sei quem você é, ela disse, a voz agora fria e cortante. Eu amei o João que eu conheci. O João que eu amei não existe. Ele é uma invenção sua. E eu não quero o seu dinheiro. Eu não quero essa sua vida. Eu só queria a verdade. Ela se virou, deixando o hall de mármore e o herdeiro de terno para trás. João gritou o nome dela, mas Maria já estava na porta, correndo para a Avenida Paulista, para o trânsito, para a vida real que ele tinha tentado imitar. Ele ficou parado ali, no meio do luxo, o coração em pedaços. Ele tinha conseguido o que queria. Ele tinha encontrado o amor verdadeiro, e por causa da mentira, ele o tinha perdido. A construtora Monteiro tinha um novo CEO. Mas João Monteiro estava falido. Falido de amor. A partir daquele dia, a vida de João se tornou um purgatório. Ele estava no comando de um império, mas tudo que ele via era o rosto de Maria, a dor nos olhos dela. Ele tinha que tomar decisões de milhões, enquanto o único pensamento que o atormentava era como reverter a catástrofe que ele mesmo tinha causado. Ele tentou ligar. Ela não atendeu. Ele mandou mensagens. Ela bloqueou. Ele mandou flores para o hospital. Ela mandou devolver. A vida de CEO era fria e formal. As pessoas o respeitavam. Mas o medo e a reverência tinham voltado. Ele estava de volta à jaula e, desta vez, estava sozinho. Ele tentou ir ao apartamento dela em Santo Amaro, mas Dona Lúcia, a mãe de Maria, o recebeu na porta, com os olhos vermelhos de raiva e tristeza. Não se aproxime da minha filha, João. O que você fez não tem perdão. Você tirou o único bem que ela tinha, a confiança. Vá embora e viva com seu dinheiro. João voltou para a Paulista, agora não de moto, mas no banco de trás de um carro blindado, olhando os motoboys que passavam, sentindo inveja da liberdade deles. Ele precisava de um plano. Ele precisava provar a Maria que o amor dele era real, que a mentira era apenas a embalagem e que o conteúdo era genuíno. Mas como convencer uma enfermeira traída, pé no chão, de que o CEO de um império ainda era o João simples que ela amou na garupa de uma Titan? Ele tinha destruído a ponte entre os dois mundos. Ele sabia que a única maneira de alcançá-la seria através de um ato que fosse tão grande e tão verdadeiro que apagasse o rastro de todas as mentiras. Mas a construtora Monteiro não parava. O projeto bilionário, o projeto centenário, estava em jogo. E enquanto João tentava lidar com o luto do pai e a responsabilidade da empresa, ele precisava encontrar uma forma de reconquistar Maria antes que a distância e o orgulho dela se tornassem intransponíveis. Ele estava no meio de uma tempestade e o amor dele era a única coisa que ele queria salvar. A batalha seria longa e dolorosa e ele sabia que teria que pagar o preço da sua farsa. Ele só esperava que o preço não fosse o coração de Maria para sempre.
A vida de João, depois daquele dia no hall do Torre Alta, virou um inferno de mármore e vidro. Ele estava no topo do mundo corporativo, mas se sentia mais preso do que nunca. A construtora Monteiro, um monstro de aço e concreto, exigia dele um sacrifício total. O Dr. Roberto, o pai, estava estabilizado, mas a recuperação seria longa e o peso da diretoria era esmagador. João tinha que ser o CEO, o homem que decidia o futuro de milhares de famílias e milhões de reais. Ele vestia o terno, ele dava ordens, ele presidia reuniões que duravam até de madrugada, mas por dentro ele era um motoboy de coração partido. O maior desafio era o tal Projeto Centenário. Era a menina dos olhos do Dr. Roberto, um empreendimento de uso misto, residencial, comercial e parque, que prometia mudar a cara de uma região inteira da Zona Leste. O lucro era obsceno, mas o projeto estava travado numa questão de terra. O Dr. Álvaro, vice-presidente executivo e braço direito do pai, um tubarão de 40 e poucos anos com um sorriso que parecia feito de notas de R$ 100, explicou a situação numa reunião de emergência. João, para o centenário decolar, precisamos daquele terreno na Vila Pirituba. É uma área estratégica. O problema é que tem umas 100 famílias de poceiros lá. O prazo de reintegração de posse está expirando. Se não fizermos a desocupação forçada até o fim do mês, perdemos a janela de financiamento. João olhou para os papéis. Desocupação forçada. Ele imaginou o cenário, a polícia, a confusão, famílias jogadas na rua. Ele se lembrou de Maria. Ele se lembrou da raiva dela quando falava sobre a especulação imobiliária em São Paulo, sobre como os pobres eram sempre os que pagavam o preço do progresso dos ricos. E qual é o plano, Álvaro? João perguntou a voz tensa. O plano do seu pai era simples. Notificamos, oferecemos uma indenização mínima e, se resistirem, a justiça faz o trabalho. É o jeito mais rápido e barato. Economizamos pelo menos 50 milhões em realocação. Álvaro sorriu, orgulhoso da economia. João sentiu um nó no estômago. 50 milhões. Um troco para a construtora, mas a vida inteira para aquelas famílias. Não, João disse, fechando a pasta com força. O barulho ecoou na sala de reuniões. Dr. Álvaro e os demais diretores olharam para o jovem CEO como se ele tivesse enlouquecido. Como assim não, João? Isso está na pauta do Dr. Roberto há 6 meses. É a única forma de garantir a margem de lucro que os acionistas esperam. Eu disse não à desocupação forçada. João repetiu, mais firme. Ele estava vestindo um terno, mas a ética do motoboy estava falando mais alto. Não vamos despejar ninguém. Vamos realocar essas famílias com dignidade e vamos usar parte da margem de lucro para construir um conjunto habitacional popular decente para elas, perto da Vila Pirituba, com toda a infraestrutura. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Álvaro quase engasgou com o café. João, meu jovem, você está falando em construir habitação popular? Isso não é nosso ramo. Estamos aqui para construir arranha-céus, não cortiços chiques. Isso vai custar tempo e centenas de milhões. Vai custar o que for preciso, João rebateu, levantando-se. Ele estava cansado de ser o herdeiro que só pensava em lucro. Ele tinha que ser o homem que Maria poderia respeitar. Eu sou o CEO agora. A Monteiro vai mudar a forma como negocia a terra. O projeto centenário só vai sair se for para beneficiar a cidade, não só o nosso bolso. Preparem um plano de realocação humana e justa. E quero que a imprensa seja informada sobre essa nova postura. Ele estava jogando alto. Ele estava arriscando a ira dos acionistas e do Dr. Álvaro, que já o olhava com um ódio mal disfarçado. Mas ele sabia que essa era a única maneira de começar a pagar a dívida que tinha com Maria. Ele estava tentando provar, através de suas ações como CEO, que o coração do motoboy ainda batia. Enquanto João jogava xadrez com o destino de São Paulo,
Maria estava tentando juntar os cacos da sua vida. A traição de João não era apenas sobre dinheiro, era sobre a realidade dela ter sido usada. Cada dia de trabalho duro, cada condução lotada, cada sacrifício que ela tinha compartilhado com ele, agora parecia um palco onde o milionário entediado assistia à peça. Ela voltou ao seu turno no hospital, mas a energia tinha sumido. Ela estava irritada, desconfiada de todos. Dona Lúcia, a mãe, era o muro de proteção. Ela proibiu qualquer menção ao nome Monteiro na casa. Ele é um canalha, Maria, um playboy que estava rindo de você. Esquece que ele existe. Se ele te amasse, teria sido honesto desde o início. Dona Lúcia martelava, fazendo Maria chorar no ombro dela. Maria tentava seguir o conselho da mãe, mas era impossível. A Paulista era o centro do universo deles e agora era o centro do império de João. Ela via o edifício Torre Alta todos os dias, e o terno de grife de João era uma imagem que a assombrava. Uma semana após a revelação, Maria estava na sala de descanso do hospital, lendo um jornal esquecido. O estresse do plantão mal a deixava raciocinar, e foi aí que ela viu. A manchete, bem grande, no caderno de economia: novo CEO da Monteiro choca mercado. João Monteiro recusa despejo e anuncia projeto de habitação popular na Zona Leste. Maria congelou. Ela leu a matéria inteira, 3 vezes. O texto falava sobre a reviravolta no projeto Centenário, a mudança radical de postura da construtora Monteiro, que historicamente era conhecida por ser implacável. O artigo citava João Monteiro, o jovem CEO, dizendo que a empresa agora tinha um compromisso social irrestrito e que o lucro não pode estar acima da dignidade humana. As colegas enfermeiras que estavam fofocando sobre outra coisa comentaram: "Você viu isso? O playboy herdeiro ficou bonzinho. Deve ser marketing, né? Para limpar a barra do pai." "Sei lá, mas é bom para a Vila Pirituba. Construtora nunca dá nada de graça." Maria não conseguia falar. Marketing? Talvez. Mas o João que ela conheceu, o João que valorizava a luta, que falava sobre a importância da logística social, aquele João estava ali, naquele artigo. A decisão não parecia a de um tubarão, parecia a de um motoboy idealista. Ela sentiu uma confusão terrível. O monstro que atraiu estava fazendo algo bom. Por quê? Ela jogou o jornal no lixo. Não importava. Ele ainda era um mentiroso. Uma boa ação corporativa não apagava a humilhação pessoal. Enquanto João investia milhões em realocação justa, ele se afundava em trabalho. Ele estava usando a empresa como uma terapia de choque. Ele negociava, ele viajava para Brasília, ele lidava com a burocracia, tudo para não pensar em Maria. Mas o Dr. Álvaro não era burro. Ele percebeu que João estava agindo de forma emocional e que a nova postura ética da Monteiro estava atrapalhando os negócios. "João, você está sangrando a empresa." Álvaro o confrontou, um dia, no escritório do CEO. "O centenário está atrasado e os acionistas estão nervosos. E tem mais, a sua nova ética está nos custando um contrato importante de hospitais públicos." "O contrato de hospitais?" "Sim, a Secretaria de Saúde nos procurou para construir um complexo de emergência na Zona Sul. Ótimo negócio. Mas você mandou o pessoal de engenharia rever o projeto e aumentar a qualidade do material, alegando que vida humana não tem desconto." Álvaro fez aspas com os dedos, debochando. "Isso fez o preço subir 30%. O governo não vai aceitar." João, no entanto, viu a oportunidade. Maria era enfermeira na Zona Sul. Se ele construísse um hospital de ponta, talvez, apenas talvez, ela visse que ele estava usando o poder dele para melhorar o mundo dela. "Álvaro, esquece a margem de 30%. João decidiu rapidamente. "Nós vamos fazer esse hospital. Vamos cortar o lucro pela metade, se for preciso. Mas vamos usar o melhor material e o projeto mais eficiente. Eu quero o complexo de saúde mais moderno de São Paulo. E quero a Monteiro na frente disso.
Álvaro estava lívido. Você está destruindo a reputação de lucro que seu pai construiu. Ele vai te matar quando acordar. Meu pai está em recuperação, Álvaro. E eu estou no comando. Eu não estou destruindo nada. Estou construindo um legado que vale mais que dinheiro. João estava falando para Álvaro, mas ele estava pensando em Maria. A construtora Monteiro ganhou o contrato do complexo de emergência da Zona Sul, aceitando um lucro bem menor do que o habitual. A notícia não foi tão bombástica quanto a do centenário, mas era um sinal claro de que o vento tinha mudado na empresa. Maria estava começando a ouvir os ecos das ações de João, não apenas no jornal, mas no hospital. 2 semanas depois, o hospital onde ela trabalhava, um hospital particular com convênio de emergência, recebeu uma doação surpreendente e maciça de equipamentos de última geração, incluindo respiradores e monitores cardíacos. A placa de doação, colocada discretamente na entrada do setor de emergência, dizia: doação da construtora Monteiro, em memória de Dr. Roberto Monteiro, com votos de recuperação a todos os pacientes. Maria olhou para a placa. Respiradores. Ela tinha reclamado para João, o motoboy, sobre a falta de equipamentos no setor dela, sobre como era frustrante trabalhar com máquinas velhas que podiam falhar. Será que era coincidência? Ou será que João estava prestando atenção em cada detalhe da vida dela? Ela sentiu o coração apertar. Era um presente caro, sim, um presente de CEO. Mas era um presente que resolvia um problema real, que salvava vidas. Não era um buquê de rosas para compensar a traição, era um ato de serviço. Apesar da confusão, Maria manteve a muralha erguida. Ela não ia ligar, não ia ceder. A mentira dele tinha sido grande demais. João, sabendo que Maria estava bloqueando todas as suas tentativas de contato direto, decidiu investir em um canal de comunicação que ela não podia ignorar: o mundo real. Ele começou a aparecer na Paulista, mas de forma diferente. Ele ia para a região do MASP, não de carro blindado, mas a pé no horário de almoço. Ele comprava um café numa lanchonete simples e ficava observando o fluxo. Ele estava esperando, pacientemente, por um encontro que fosse orgânico, sem terno, sem seguranças. Um dia, ele a viu. Maria estava saindo do hospital, apressada, com o coque apertado e o olhar cansado de quem tinha puxado um plantão de 12 horas. Ela estava falando ao celular, visivelmente frustrada. João se aproximou, deixando o copo de café na mesa. Ele estava de calça social e camisa, mas sem o blazer, tentando parecer menos intimidante. "Maria!" ele chamou, a voz baixa. Ela parou de falar no celular e se virou. O olhar dela, ao vê-lo, foi uma mistura letal de surpresa e mágoa. "O que você quer, João?" Ela desligou o telefone, guardando-o na bolsa. "Eu não tenho nada para falar com você e estou atrasada. Eu sei que você está zangada e você tem todos os motivos do mundo, mas eu preciso de 5 minutos, por favor." Ela hesitou. A curiosidade e a dor eram fortes demais para ela simplesmente ir embora. 5 minutos, no máximo. Eles se afastaram da porta do hospital, indo para uma praça pequena e arborizada, perto da Rua Augusta. "Eu vi as matérias." Maria começou, a voz firme, "sobre a Vila Pirituba e a doação de equipamentos para o hospital. É um bom marketing, João, mas não muda nada." João suspirou. Ele sabia que ela veria isso como uma jogada de mestre. "Não é marketing, Maria. É a única forma que eu tenho de te mostrar que o João que você conheceu não foi uma farsa completa. O motoboy foi uma mentira na embalagem, mas a essência, eu encontrei com você." Ele se sentou num banco de concreto e ela permaneceu em pé, cruzando os braços. "Eu nunca menti sobre quem eu sou por dentro. Eu estava sufocado pela minha vida, pela expectativa, pelo dinheiro que afastava as pessoas. Você me deu liberdade. Você me ensinou a olhar para as pessoas que realmente constroem essa cidade, as pessoas que ralam. Eu não estou te comprando com hospitais, Maria.
Eu estou aplicando o que você me ensinou na minha vida de verdade. Ela riu, mas era uma risada amarga. Você aplicou o que eu te ensinei? Você teve que fingir ser pobre para aprender a ser decente, João? Você acha que isso me faz sentir o quê? Uma professora de moral para milionários entediados? Não, você é o meu amor, Maria, e eu perdi você. Meu pai está doente, a empresa está nas minhas costas e eu estou sozinho. Eu troquei a verdade pelo medo de te perder e no final eu perdi você do mesmo jeito. As lágrimas estavam nos olhos dele e isso tocou Maria. Ele não era o CEO arrogante, ele era o João desesperado. Eu te amo, Maria. A mentira foi um erro colossal e eu vou pagar por ele, mas eu te amo. E agora que eu estou no comando, eu vou usar a Monteiro para fazer o bem. Eu prometo que vou ser o homem que você pensou que eu fosse. Maria olhou para ele, para a dor sincera em seus olhos. Ela podia sentir que ele estava falando a verdade sobre o amor. Mas a traição... Eu não duvido que você me ame, João. Mas eu duvido de mim. Eu amei uma fantasia, eu amei o homem que lutava para pagar o aluguel, que tinha sonhos simples. Você é a construtora Monteiro, você é a desigualdade que eu luto para ignorar todo dia. Como eu posso confiar em você de novo, sabendo que você pode comprar e vender a minha vida com um telefonema? Eu não vou comprar nada, Maria, eu só quero o seu perdão. Perdão não se compra. E não se ganha em 5 minutos. Você me machucou de um jeito que você não entende, João. Você desvalorizou a minha vida. Você me fez de idiota na frente da minha mãe. Ela respirou fundo, recuperando a compostura. Você está fazendo coisas boas com a sua empresa. Fico feliz por isso. Continue fazendo, mas faça por você e por aqueles que precisam. Não faça por mim. Eu preciso de tempo, eu preciso de espaço, eu preciso saber quem eu sou sem a sombra da sua mentira. Ela se virou, pronta para ir embora. Espera! João se levantou rapidamente. Pelo menos me diga uma coisa. O que eu posso fazer? Me dê uma chance, Maria. O que eu tenho que fazer para provar que eu sou real? Maria parou, sem se virar. Você quer provar que é real, João? Pare de tentar me impressionar com seu dinheiro. Pare de tentar consertar o mundo que você quebrou com a sua empresa. Volte a ser o João que rala, o João que entende a dificuldade. Você tem que reconstruir a sua honestidade, não os seus prédios. E com essa resposta enigmática, ela continuou andando, desaparecendo na multidão da Augusta. João voltou para a Torre Alta com a cabeça fervilhando. Maria queria que ele voltasse a ralar. Como? Ele era o CEO, responsável por milhares de funcionários. Ele não podia simplesmente abandonar a empresa, especialmente com o pai doente e o Dr. Álvaro conspirando contra ele. Ele percebeu que a única maneira de provar seu valor era misturar seus dois mundos. Ele tinha que usar a inteligência do herdeiro e a garra do motoboy. O Dr. Álvaro, vendo a fraqueza de João e a queda na margem de lucro, começou a agir. Ele estava reunindo os acionistas mais conservadores, plantando a semente da dúvida sobre a competência do jovem CEO. Ele está gastando nosso dinheiro em projetos sociais, Álvaro sussurrava. Ele está agindo emocionalmente. A construtora Monteiro precisa de pulso firme, não de caridade. A pressão aumentava a cada dia. João estava enfrentando uma guerra civil interna. Seu único alívio era o trabalho no novo complexo de emergência da Zona Sul, o tal hospital que ele insistiu em construir com a melhor qualidade. Ele usou a desculpa de supervisionar a obra pessoalmente, mas, na verdade, ele estava buscando um pretexto para estar perto do mundo de Maria. Ele ia à obra no final do dia, tirava o terno e colocava um capacete de engenheiro. Ele falava com os operários, muitos dos quais eram motoboys que tinham conseguido um trabalho fixo na construção. Ele se sentia em casa, sentindo o cheiro de cimento e suor. Um dia, enquanto inspecionava o canteiro de obras, João viu um problema logístico sério. O transporte de materiais de alta precisão estava sendo feito de forma ineficiente, causando atrasos e desperdício.
Ele se lembrou do que Maria tinha dito. Você ia fazer faculdade de logística. Use isso. Naquele momento, ele teve um estalo. Ele não era apenas o CEO que assinava cheques. Ele era o João que tinha aprendido a otimizar rotas na cidade, o João que sabia onde o trânsito era pior às 3 da tarde. Ele passou a noite inteira no canteiro, redesenhando o fluxo de entrega. Ele usou os princípios que aprendeu e fingiu que ia estudar, para criar um sistema de just-in-time, usando frotas menores e mais rápidas, como motos e utilitários leves, para levar os materiais críticos. No dia seguinte, ele apresentou o plano. A equipe de engenharia estava cética. Senhor Monteiro, isso é arriscado. É um modelo de entrega que nunca usamos em grande escala. Vamos usar agora, João disse com a confiança que só o motoboy dentro dele podia dar. Eu conheço essa cidade, eu conheço a correria. Esse plano vai cortar o tempo de entrega em 40% e economizar nos custos de armazenamento. O plano funcionou. A obra acelerou de forma impressionante e o complexo de emergência começou a tomar forma mais rápido do que qualquer um esperava. E notícia dessa eficiência, de repente, chamou a atenção do Dr. Roberto, que mesmo do leito do hospital, recebia relatórios detalhados. Ele viu a ousadia logística do filho. Pela primeira vez em meses, ele mandou um bilhete para João. Você está pensando fora da caixa. Continue assim. João sentiu um alívio. Ele estava provando que era um líder capaz, mas estava fazendo isso usando as habilidades que ele adquiriu enquanto fingia ser outra pessoa. Ele estava trabalhando duro, rindo com os operários, sujando as mãos. Ele estava rindo de novo. Ele estava finalmente rindo como o João de verdade. Maria, por sua vez, estava se recuperando lentamente. Ela tinha voltado a fazer plantões noturnos para se manter ocupada. Ela morava na Zona Sul e, inevitavelmente, começou a ouvir sobre a construção do novo complexo de emergência. Não apenas os vizinhos falavam, mas os colegas no hospital. E você viu? A Monteiro está voando nessa obra. Dizem que o CEO, o tal João Monteiro, está lá todo dia vendo o material, falando com os pedreiros. Parece que ele é engenheiro ou algo assim. Maria ouviu isso com ceticismo. O herdeiro na obra? Mas a curiosidade era maior. Uma noite, depois de sair do plantão, ela pegou um ônibus e foi até o canteiro de obras, que ficava a poucas quadras de sua casa. Era tarde. O canteiro estava iluminado por holofotes fortes, mas a maioria dos trabalhadores já tinha ido embora. Ela ficou parada na cerca, observando. E então ela o viu. João estava lá, de capacete, conversando com o mestre de obras. Ele estava gesticulando para um mapa, explicando algo sobre o posicionamento de um guindaste. Ele estava sujo de poeira, sem o terno, com a camisa de mangas arregaçadas. Ele estava trabalhando. Não era uma visita de CEO. Ele estava imerso. Maria observou por longos minutos. Ele não estava posando. Ele estava focado, usando a linguagem da obra, a linguagem do rala. Ela se lembrou da última coisa que disse a ele. Volte a ser o João que rala. Ele estava fazendo exatamente isso. Ele estava usando o seu poder para construir algo essencial e estava se envolvendo no processo. De repente, João olhou para a cerca, como se sentisse a presença dela. Os olhos dele encontraram os dela. O tempo parou. João tirou o capacete. O cabelo estava molhado de suor. Ele não tentou correr até ela ou se desculpar. Ele apenas a olhou, com a mesma intensidade de quando a viu pela primeira vez, na calçada da Paulista. Maria percebeu que o João que ela amou, o João trabalhador e idealista, não estava morto. Ele só tinha trocado a jaqueta de motoboy por um capacete de engenheiro. Ela ainda estava ferida, mas a dor da traição começou a dar lugar a uma admiração cautelosa. Ela fez um leve aceno com a cabeça, um reconhecimento silencioso do esforço dele, e sem dizer uma palavra, ela se virou e foi embora. João ficou parado, segurando o capacete, sentindo o peito explodir. Ela não o tinha perdoado, mas ela
o tinha visto. E ela não tinha fugido. Era um avanço. A partir daquele dia, a vida de João ganhou um novo foco: a redenção através do trabalho. Ele não parou de administrar, mas ele passou a administrar de forma humanizada, do jeito que Maria o ensinou. O complexo de emergência da Zona Sul se tornou seu projeto de paixão. No entanto, o Dr. Álvaro estava cada vez mais agressivo. Ele usou a ausência frequente de João da sede da empresa para minar sua autoridade, espalhando que João estava distraído com o projeto de caridade e que não estava focado no lucro. A gota d'água foi quando Álvaro conseguiu convocar uma reunião extraordinária do Conselho de Administração, com o objetivo de votar a destituição de João Monteiro da presidência, alegando incompetência e desvio de foco estratégico. João recebeu a notificação com um sorriso amargo. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele tinha trocado o lucro fácil pela ética e os tubarões estavam vindo mordê-lo. Ele tinha uma semana para se preparar para a batalha da sua vida. Se ele perdesse a votação, ele perderia a empresa do pai e, com certeza, perderia qualquer chance de reconquistar Maria, pois ela veria a queda dele como mais uma prova de sua incapacidade de ser real. Ele precisava de um plano que fosse mais do que um discurso. Ele precisava de uma vitória que fosse inegável, algo que comprovasse que o João da correria era um líder melhor do que o João do luxo. Ele pensou em Maria, na sua garra. Ele precisava de uma jogada de mestre que salvasse a empresa e provasse a ela que ele não era apenas um menino mimado. João estava no limite. Ele estava prestes a perder tudo. Ele ligou para o único número que ele tinha certeza que Maria não bloquearia: o telefone fixo do hospital, no setor de emergência, onde ela passava a maior parte do tempo. Era um risco enorme. Maria atendeu. Sua voz era profissional, cansada. Emergência, enfermeira Maria. Quem fala? Maria, sou eu, João. Um silêncio tenso. Eu não sei como você conseguiu esse número. Por favor, não ligue aqui. Eu não vou ligar de novo. Eu só preciso de uma coisa. Não é sobre nós. É sobre o que você me ensinou. Ele contou a ela rapidamente sobre a votação do conselho, sobre o Dr. Álvaro, sobre o risco de perder a construtora Monteiro. E daí, João? Isso é problema de rico. O que eu tenho a ver com a sua briga de herança? Você tem a ver com o complexo de emergência. Se eu cair, Álvaro assume. E a primeira coisa que ele vai fazer é cortar custos. Ele vai usar material de segunda, ele vai atrasar a obra, ele vai parar a realocação da Vila Pirituba. Tudo que eu fiz para ser um homem decente, ele vai desfazer. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Eu preciso de você, Maria. Eu preciso da sua visão. Eu preciso que você me diga, como enfermeira, como alguém que rala na vida real, qual é o ponto fraco de Álvaro que eu não estou vendo. Eu preciso de uma ideia que só o João que come pastel de feira conseguiria ter. O silêncio do outro lado da linha era pesado. Maria estava entre o ódio e a responsabilidade. Ela odiava João, o mentiroso, mas ela não odiava o complexo de emergência que ele estava construindo, e ela não odiava as famílias da Vila Pirituba que ele estava salvando. Você está me pedindo para te ajudar a salvar sua empresa? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Eu estou te pedindo para me ajudar a salvar a única coisa real que eu construí desde que te conheci. Me ajuda a salvar o complexo de emergência. Maria fechou os olhos. A traição era real, mas o risco que ele descrevia também era. Ela não podia deixar o hospital dela perder aqueles equipamentos, ou aquelas famílias serem despejadas. Eu não vou te perdoar, João, mas eu não vou deixar Álvaro vencer. Ela disse, a voz voltando a ficar firme. O ponto fraco de Álvaro é que ele só vê números, ele não vê gente, e ele não entende a cidade. Ele não sabe o que é a correria. O que você quer dizer? O complexo de emergência.
Ele está focado na construção, mas ele não está focado no serviço. A gente precisa de logística de gente, João, não de material. O que a Monteiro construiu que está falhando miseravelmente no serviço público? João pensou. Obras públicas. A Monteiro era famosa por construir grandes estruturas, mas a manutenção e o serviço pós-entrega eram sempre terceirizados e ruins. O metrô, ele murmurou. Nós construímos a extensão da linha azul e está sempre com problemas de fluxo. Exato. Álvaro só se preocupou com o concreto. Ele não se preocupou com o passageiro. Se você quer provar que é melhor que ele, não fale de lucro. Fale de eficiência para o usuário. Prove que você pode resolver um problema de São Paulo que o Álvaro não conseguiria nem enxergar do seu Porsche. João sentiu a adrenalina subir. Maria tinha lhe dado a chave. Ele tinha que resolver um problema de logística pública usando sua experiência de motoboy, provando que ele entendia a cidade melhor que o tubarão de terno. Obrigado, Maria, de verdade. Não me agradeça, apenas vença. E não me ligue mais. Ela desligou. João estava sozinho de novo, mas desta vez com uma missão clara. Ele tinha que usar sua sabedoria da rua para salvar seu império. A votação estava marcada para sexta-feira. Ele tinha 3 dias para encontrar o problema e a solução. Ele tinha que provar que o herdeiro que fingiu ser pobre era, na verdade, o único capaz de liderar a construtora Monteiro. O palco estava montado para a batalha final. Ele só esperava que, no final, Maria estivesse lá para ver a cortina se fechar. A vida de João, depois daquele telefonema, virou um relógio correndo. Ele tinha que provar a Maria e ao conselho que a experiência de motoboy valia mais que todos os MBAs da vida dele. Maria tinha dado a pista. O problema era o fluxo de gente na linha azul do metrô. Uma obra da Monteiro. O doutor Álvaro e o pai dele só tinham se importado com a construção civil, com os túneis, os trilhos, o cimento, mas e as pessoas? João, o CEO, dispensou o carro blindado e pegou um táxi para a sede da construtora. Chegou lá vestindo o terno, mas com a cabeça na rua. Patrícia, ele chamou a secretária, que ainda estava se acostumando com o ritmo maluco do novo chefe. Cancele todas as reuniões internas, chame o chefe da engenharia de tráfego e o time de logística e peça para eles trazerem os projetos originais da Estação Central, na Zona Sul, a que a gente entregou há 5 anos. Patrícia arregalou os olhos. Mas, João, o conselho está furioso com a sua ausência na sede. O doutor Álvaro está cozinhando o senhor. Deixe-o cozinhar. Se eu não resolver o problema da cidade, não tem conselho que me salve. Naquela tarde, a sala de reunião, acostumada a discutir lucros e dividendos, virou um centro de operações de trânsito. João estava com os projetos espalhados pela mesa de mármore, parecendo um general planejando um ataque. Olhem para isso! João apontou para o diagrama da estação. A gente projetou a saída do metrô para jogar a gente direto para a avenida principal. Mas esquecemos que 70% desses usuários estão pegando ônibus ou táxi-lotação para seguir para os bairros. Onde está o ponto de transferência? O engenheiro de tráfego, um senhor grisalho e respeitável, respondeu. Bem, senhor Monteiro, o projeto previa que o usuário andasse 3 quadras até o terminal de ônibus. É o padrão. João bateu a mão na mesa. Padrão de quem nunca carregou uma bolsa de compras, nunca saiu de um plantão de 12 horas ou nunca pegou chuva no meio do caminho. 3 quadras para quem rala é um inferno. É tempo perdido. E essa caminhada cria gargalo na porta da estação, o que atrasa todo o fluxo do metrô, mesmo que o trilho esteja perfeito. Ele se lembrou de Maria, exausta, lutando com a bolsa térmica e a marmita. O problema não era o concreto, era a compaixão. Eu quero que vocês criem um projeto de intervenção imediata. Usando a nossa expertise em construção modular, vamos criar um sistema de passarelas cobertas e um terminal de transferência rápido, integrado e coestrutura leve.
Nada de obra pesada que demore 5 anos. Quero algo que possa ser montado em 2 meses. Os engenheiros estavam chocados. O CEO estava pensando como um urbanista de guerrilha. Mas, João, o chefe da logística protestou, isso custa dinheiro. E o contrato com o metrô não previa isso. Nós vamos arcar com o custo. Vamos chamar de compensação de fluxo. É um investimento em boa vontade, em reputação. E o mais importante, é um investimento em eficiência. Se a gente diminuir o tempo de transferência das pessoas, a gente alivia a cidade e prova que a Monteiro não é só sobre erguer paredes, mas sobre mover vidas. Ele estava usando a linguagem do mercado, eficiência, investimento, mas com a alma do motoboy, tempo, movimento, facilidade. A noite de terça e a manhã de quarta-feira foram gastas desenhando o projeto. João, o herdeiro que antes só pensava em festas e carros, estava mergulhado em mapas de fluxo de pedestres e cálculos de impacto social. Ele estava rindo, suado, sentindo a mesma adrenalina que sentia na garupa da Titan. Mas agora a correria era para salvar milhares de pessoas. Ele percebeu que Maria estava certa. O problema de Álvaro não era falta de inteligência, era falta de visão de rua. Na quinta-feira, véspera da votação, João fez uma jogada de mestre. Ele não esperou o conselho. Ele convocou uma coletiva de imprensa na própria estação central. O local do problema. Ele estava de terno, mas o seu discurso não. A construtora Monteiro ergueu boa parte desta cidade. E às vezes, na pressa de erguer o futuro, esquecemos o presente. Ele começou falando para um aglomerado de jornalistas e passageiros curiosos. Ele não falou sobre o projeto centenário ou o hospital. Ele falou sobre o pão de cada dia de São Paulo. Nós ouvimos a cidade, e a cidade nos disse que 3 quadras de caminhada, com chuva, com peso, são um fardo que ninguém deveria carregar. Por isso, a construtora Monteiro vai investir com recursos próprios na construção de um novo terminal de transferência rápida aqui, na Central. Vamos usar nossa tecnologia modular para entregar uma solução que vai economizar 5 minutos por dia na vida de 80 mil passageiros. Ele olhou diretamente para as câmeras, pensando em Maria. 5 minutos por dia, parece pouco, mas em 1 ano, isso é tempo que essas pessoas podem passar com a família, podem estudar, podem descansar. A construtora Monteiro não constrói só prédios, nós construímos tempo. E a partir de hoje, essa é a nossa nova métrica de sucesso. A imprensa foi à loucura. Era um anúncio inédito. Uma construtora bilionária investindo milhões em uma solução de infraestrutura pública que não lhe renderia 1 centavo de lucro direto, apenas reputação. O Dr. Álvaro ligou para João no mesmo instante, furioso. Você enlouqueceu, João. Isso é caridade, não negócio. Você está torrando o dinheiro da empresa para pagar de bom moço na TV. Eu estou mostrando ao mercado que eu entendo de logística, Álvaro, e que eu entendo quem são os nossos clientes de verdade. E amanhã você vai ter que explicar ao conselho por que você não viu esse problema simples, que custa milhões em perda de produtividade para a cidade, enquanto eu, o jovem inexperiente, vi. Sexta-feira. A sala do conselho de administração, no topo do edifício Torre Alta, parecia um tribunal. Dr. Álvaro fez sua jogada metódica e cruel. Ele apresentou gráficos mostrando a queda da margem de lucro de João, a irresponsabilidade do investimento na Vila Pirituba e o desvio de foco para projetos de baixo retorno. Senhores, João Monteiro está transformando a construtora Monteiro em uma ONG de luxo. Ele não tem a dureza necessária para liderar este império. Precisamos de um líder focado no lucro, como o Dr. Roberto sempre foi. Peço o voto de vocês para a destituição de João e a nomeação de uma diretoria interina liderada por mim. Os acionistas, homens e mulheres de semblantes duros, assentiram. A maioria estava com Álvaro. Então foi a vez de João. Ele não usou os gráficos de Álvaro.
Ele usou o jornal. O doutor Álvaro está certo em uma coisa: eu não sou o meu pai. E a construtora Monteiro de 2024 não pode ser a mesma de 20 anos atrás. O mercado mudou. A cidade mudou. João colocou na tela o vídeo da coletiva de imprensa e os números do impacto do terminal de transferência rápida. O doutor Álvaro vê a Vila Pirituba como um prejuízo de 50 milhões. Eu vejo 50 milhões investidos em confiança e responsabilidade social, que nos garante contratos futuros com menos burocracia e mais apoio popular. Ele vê o complexo de emergência da Zona Sul como uma perda de lucro. Eu vejo um hospital de ponta que vai gerar um fluxo de trabalho otimizado e uma vitrine de engenharia que atrai o governo para futuros projetos de infraestrutura de saúde, onde a qualidade é o nosso maior diferencial. Ele pausou, olhando para Álvaro, que estava vermelho de raiva. E o nosso investimento na Estação Central, que o doutor Álvaro chama de caridade, é, na verdade, uma solução logística que só pode ser pensada por alguém que vive a cidade, que sente na pele o que é a correria. Eu usei a logística que aprendi nas ruas de São Paulo, não nos livros de Harvard. O que eu fiz não é caridade, é inovação de base. João finalizou com a cartada de mestre. Senhores, o lucro é importante, mas o lucro sustentável é aquele que vem da confiança. A construtora Monteiro estava se tornando arrogante. O doutor Álvaro representa a arrogância. Eu represento a humildade de quem sabe que a maior riqueza desta cidade é o tempo e o esforço do trabalhador. Eu estou provando que a ética é o melhor negócio. Se vocês me destituírem, vocês estão votando pelo retorno à cegueira e à perda de reputação. A votação foi tensa, empate. Um acionista indeciso, um senhor idoso que conheceu o Dr. Roberto, olhou para João e disse: "Você me lembra o seu pai, João, na juventude. Ele também era ousado, mas ele sempre soube o preço de um bom nome. Eu voto pelo futuro." O voto dele desempatou. João venceu. O doutor Álvaro se levantou, pálido, e saiu da sala sem dizer uma palavra. Ele estava derrotado pelo motoboy. João Monteiro era o CEO, e ele tinha salvo a empresa, mas não com o dinheiro, e sim com a lição que Maria lhe deu. A vitória no conselho foi vazia. Ele estava no topo, mas o único coração que ele queria conquistar ainda estava fechado. João saiu da Torre Alta. Ele não foi para os jardins. Ele foi para Pinheiros. Ele chegou no quartinho que alugou, tirou o terno e colocou o jeans surrado. Ele pegou a chave da Titan 150, que estava coberta de poeira na garagem do prédio de luxo onde ele a escondia. Ele precisava ir ao encontro. Não um encontro marcado, mas o encontro que ele precisava ter. Ele acelerou pela Paulista, sentindo o vento no rosto. Ele não estava mais fingindo. Ele estava usando a moto como um veículo para a sua verdade. Ele parou perto do Hospital de Maria. Era o final da tarde de sexta-feira. O céu de São Paulo estava tingido de laranja e cinza. Maria estava saindo. Ela vestia o uniforme azul claro, e o cansaço era visível, mas havia uma luz diferente nos olhos dela. Ela o viu na moto. Ela não fez cara feia. Ela apenas caminhou até ele, parando a alguns metros de distância. João tirou o capacete. "Você viu o jornal?" Ele perguntou, a voz rouca. Maria assentiu. O terminal de transferência rápida foi inteligente, muito inteligente. "Foi a sua ideia, Maria. Você me ensinou a descer do carro blindado e a andar a pé. Você me ensinou que a logística de uma cidade é o fluxo de vida das pessoas. E a votação? Eu venci, mas eu venci porque eu usei a lição que você me deu. Eu venci como o João, o entregador que conhece o atalho, e não como o Monteiro que só vê o balanço." Ele desceu da moto, deixando a Titan entre eles. "Eu sei que o que eu fiz foi imperdoável, Maria. Eu te traí com a mentira, e eu usei a sua confiança como um escudo. Eu não vou pedir que você me perdoe hoje. Eu só quero te dizer que o João que você amou existe. Ele estava escondido sob o terno e sob a jaqueta, mas você o encontrou, e eu não vou mais perdê-lo. Ele estendeu a mão,
não para tocá-la, mas para mostrar a palma aberta, suja de graxa da moto. Eu não vou mais te enganar. Eu sou o CEO, mas eu sou o homem que gosta de pastel de feira e de ver o jogo no boteco. Eu sou os dois. E eu quero que você me ajude a ser os dois, com honestidade. Maria olhou para a mão dele, depois para os olhos. Ela viu o sofrimento e a redenção. Ela viu que ele estava vulnerável, sem o poder do dinheiro para se proteger. Eu li o que você fez pela Vila Pirituba, João. Eu vi os respiradores no meu hospital. Você está usando o seu privilégio para consertar o que a sua família quebrou. Isso é um bom começo. Ela deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. Mas ela não pegou a mão dele. Ela colocou a mão dela no peito dele, sentindo o coração bater forte sob a camiseta. A traição não some com um projeto de metrô, João. Ela vira cicatriz. E a gente tem que aprender a viver com ela. Eu preciso de tempo para confiar que você não vai cansar de ser decente. João aceitou a sentença. Era justa. O tempo que você precisar, Maria. Eu vou estar aqui. Não no edifício Torre Alta, mas por aqui na Paulista. Eu vou estar trabalhando de verdade como você me ensinou. Maria suspirou. E pela primeira vez em meses, o sorriso dela voltou. Fraco, mas real. Você está de moto e eu estou morrendo de fome depois de um plantão. Você me deve um almoço decente, João. O coração dele deu um salto. O PF da Dona Onça, como da primeira vez. Não, a gente não vai reviver a mentira. A gente vai criar uma nova verdade. Eu quero que você me leve para comer o melhor pastel de feira da Zona Oeste, no lugar que você me levou quando ainda era meu João. Mas o pastel é simples. Você não quer ir a um lugar mais... Eu quero que você me leve para o lugar onde eu conheci o cara que eu amei. E que você me pague com o dinheiro que você ganhou hoje, com o suor do seu trabalho honesto e não com o dinheiro da sua herança. Maria interrompeu. João sorriu. Um sorriso genuíno que há muito não dava. Ele subiu na Titan. Sobe aí, Maria. A gente tem uma vida inteira para reconstruir. E eu estou morrendo de vontade de te mostrar que o herdeiro e o motoboy juntos podem ser o homem que você merece. Maria subiu na garupa da Titan 150, abraçando a cintura dele. O cheiro de gasolina e asfalto quente era o cheiro da verdade. Eles aceleraram pela Avenida Paulista. O CEO de uma das maiores construtoras do país e a enfermeira da Zona Sul. De volta à correria, de volta à vida real. A mentira tinha quase custado o amor dele, mas a verdade, conquistada com ralação e humildade, estava dando a eles uma segunda chance. E em São Paulo, na Selva de Pedra, era na simplicidade da rua que o amor deles finalmente ia encontrar o caminho.